Existiu Lilith, existiu não, existe Lilith, né? Lilith é a Zera, é a coruja, é a primeira mulher de Adão. Esse conhecimento foi guardado pelos essênios. Os judeus tradicionais, eles guardam muito mistério. Porém, os essênios são mais misteriosos ainda. Os essênios são judeus, mas os judeus não gostam de essênio. Eu não faço nada, não. Eu sou de descendência essênia. Porém, os essênios, eles tinham explicações para muitos fatos que os judeus não sabiam explicar. Por exemplo, a parte que fala que Deus, macho e fêmea, o fez, ninguém consegue explicar essa parte, porque em primeira parte do Gênesis mostra macho e fêmea e depois mostra a criação de Eva. Deus fez a jumenta e o jumento. Deus fez o cavalo e a cavala. Bota assim, ó, tá um calor, né? E por que Deus fez o homem sozinho? Não? Deus nunca fez o homem sozinho. Macho e fêmea, Deus os fez. Ali Eva não existia. Ali existia uma mulher de barro com a mesma natureza, vai para cá, com a mesma natureza de Adão. Ela tinha a mesma natureza. Aí, pronto. Ou seja, ela era de barro. Ela tinha os mesmos poderes de Adão. Por isso que a Bíblia fala, macho e fêmea, Deus os fez. Do mesmo barro. Barro! É porque eu estou falando em francês. Você não sabe falar francês, você tem que aprender francês. Então, esse conhecimento foi guardado pelos essênios e a igreja não quis se meter, porque a igreja sabe muita coisa. Porque era muita explicação, entendeu? Então, assim, Lilith é a parte feminina. É a parte feminina de Adão. E foi primeiro que Eva. Só que Lúcifer, que é fêmea, é uma serafim, entrou na história e começou a seduzir a Lilith. Vou direto ao ponto, mas tem aí, você coloca Lilith, José de Assis, já aparece, tá? Origem de Lilith. Os essênios guardaram livros, os essênios são incríveis. Quem é essênio? João Batista, o pai de João Batista. Jesus era essênio, tem provas, eu mostro. Coloque aí essênios, Joilson de Assis. A Bíblia fala em Azera e fala também na grande coruja, é Lilith. Porque eles evitam esse nome, porque esse nome, a Lilith, para o judeu, é um demônio. Embora que os próprios judeus adoraram Azera, adoraram o demônio. Ela é uma mulher coruja. Você coloca aqui, a imagem dela, Ela é bonita, é linda. Mas é muito perigosa. Azera era um demônio adorado pela família de Abraão. A família de Abraão. Deixa eu ver aqui o nome certo. Deusa Azera. Tem um carro chamado Azera. Deixa eu ver. É Lilith, tá? Ela é chamada Grande Coruja. Ela tem, nas imagens mais antigas da humanidade, tem ela. Mostra sempre os peitos, ela tem sempre os peitão, né? Ela gosta de mostrar os peitos, né? Deixa eu ver mais. O nome Lili, Lilith, tudo é a mesma coisa. Lili, a Azera, né? Era uma fêmea. E ela dá dinheiro, tal. Ninguém queira complicação com ela, não, tá? Aqui, ó. Aí ela mostra aqui a coruja, ó. Né? A mitologia. Porque isso, mitologia é mentira. E será que é mesmo? Aqui, ó. Você bota Deusa Azera. Mesma coisa. Ela tem uma coruja nos pés. Ela é uma coruja. Ela sempre mostra os peitos. Em algumas figuras ela mostra a genitária. Ela tem orgulho de ser mulher. Ela é a mãe das feministas, né? Deixa eu ver aqui. Porque ela deu o princípio. Ó, a mais antiga é assim, ó. A mais antiga, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui, cadê? Mais antiga é essa. Mais antiga, tá? Do tempo do Ronca. Ó. Aqui, a mais antiga, tá vendo? Ó. Tá vendo que ela tá mostrando os peitos?
Ó. Então ela também era adorada. Para alguns ela não é demônio. Agora, atual, ó. Aqui esse nome está errado. A esposa de Deus é a sabedoria, é Sassá. Não é a Zera, não. Aí, ó. A mais antiga mesmo, que encontrado nas escavações, ó. Ela parece um pênis com peito, ó. Tá vendo? Aí agora ela era adorada assim, ó. Ela aparece na Babilônia, ó. Sabe como ela gosta de mostrar os peitos, ó? Tá vendo? Aquela avião que caiu cheio de jogador de futebol é também ela. Aí, ó, pronto. Agora a imagem dela é essa. A imagem dela é essa. Ela é sentada em cima de uma leoa. Ela tem corujas ao redor. Ela tem pés de coruja e ela tem autoridade. E aqui é a imagem mais usada. Para você se energizar, você tem que pegar nos peitos dela e na genitália dela. Aqui, ó. É como Bacu e como outros deuses, tem que pegar na genitália dele. Ó. Tá vendo? Tá vendo o que ela mostra? Ó. Ó. Olha ela com asa. Olha ela com asa, ó. Aí é o seguinte, a parte judia respeita muito ela. Não fala o nome dela depois das 6 horas. Bem, eles não falam hora nenhuma. Mas tem um carro chamado Azera, tá? Esse carro talvez seja homenagem a ela, né? Aquela, como é o nome? A Latam, não? Como é o nome daquela empresa de avião que caiu? Cadê os comentários? Bem, ela faz as duas coisas. Ela, segundo os judeus, ela é má, tá? Deixa eu ver mais. Diz que os peitos é fertilidade. Ela mostra os peitos e a genitária. A Lamia, pronto. Lamia, Azera, é a mesma coisa. Na Bíblia ela aparece como Azera. Aí tem sacrifícios humanos também. Ela gosta, né? É a Lamia. Ela é uma serpente, uma mulher serpente com peito. Ela sempre gosta de mostrar o peito e a genitária. É dela mesmo, né? Então tem gente que faz acordo com elas. Ela é a chefe de todo demônio feminino, né? É ela e seus filhos que inaugura todo homem. Todo homem é inaugurado através de um sonho erótico. Segundo os essênios, esse sonho erótico é o direito que ela tem de possuir todo homem, porque ela é primária, entendeu? Ela por causa de Adão, ela tem o direito de possuir todos os homens. Então, quando o homem se forma em macho, então ela vem de noite e transa com ele e absorve o primeiro orgasmo. Alguns homens até já percebeu isso, que quando ele teve o primeiro orgasmo foi dormindo. Aí ela absorve esse primeiro orgasmo, ela tem todas as informações da pessoa. Então, nesse caso, os judeus eles têm medo dela, porque ela não transa com mulher. Ela transa às vezes, mas o direito dela é a primeira transa do homem. A primeira transa do homem. Então ela é Adão de saia. Aí aconteceu um moído lá, né? Sim, ela é mãe de todo sucubo. Todo sucubo. Ela é uma vampira sexual. Ela suga esperma. Sugadora de esperma. É conhecida como sugadora de esperma. É o direito dela a primeira. Agora a segunda, a terceira é outra coisa. Então ela conviveu com Adão, ninguém sabe quantos tempos. 30, 40 mil anos. Nós não sabemos. Então a história que nós conhecemos é da nossa mãe para cá. Quem é a nossa mãe? A nossa mãe é Eva. Entendeu? E os essênios sempre diziam isso. Mas os judeus tradicionais não aceitavam, mas não conseguiam explicar, porque macho e fêmea Deus os fez. Deus fez Adão macho e fêmea com os dois sexos. Adão tinha pimba e tinha vagina? Não. Deus fez Adão e Lilith. Só que Lilith foi apagada da história porque virou demônio. Por que ela virou demônio? Porque ela tinha a mesma força e o mesmo poder de Adão. Então ela começou a querer ter mais poder e mais força do que Adão.
E começou, nenhum dominava o outro, porque ela voava, Adão voava. Adão tinha força. Você pode ver que nós somos um gorila perante vocês, mulheres. Nós somos muito mais antigos que vocês. Nós temos 40 mil anos de história antes da mulher existir. Você coloca um homem e coloca uma mulher na mesma altura, o mesmo peso, o homem tem força de 3 mulheres. O homem tem força de 3 mulheres. Uma mulher não consegue combater com os homens, só nos filmes. Com revólver combate, né? Que depois que inventaram o revólver não tem mais masculinidade, não. O cara, pá! O cara já caiu. Então, mas o homem mesmo é um King Kong. Nós é um King Kong perante a mulher. Nosso pulmão absorve quase o dobro de ar da mulher. O nosso osso é muito mais duro do que o da mulher. E o tamanho também. Porque mas tem mulher que é mais alta que sim, mas é família, é questão de familiar. Mas na família, a mulher é alta, os irmãos são mais altos ainda, depende de algumas concordâncias genéticas. Então, o homem existe há muito tempo. Se você olhar para um homem assim, Neandertal, ele é como se fosse um paizão de muitos anos. Nós temos 40 mil anos em torno, muito mais antigo que a mulher. A mulher não existia. A mulher que existia era ela. Mas aí ela começou a flertar com Lúcifer. E aí começou a ter um caso com Lúcifer. Ninguém sabe qual era o relacionamento da época, porque se transava com anjo. Tá na Bíblia que a mulher transava com os anjos. E não era na moita, não. Então, assim, houve um treco-treco com ela e Lúcifer. E Lúcifer começou a dizer: você é melhor do que Adão. Mas só que Adão tinha a mesma força. Os textos sagrados mostram que Lilith queria transar em cima e Adão queria transar em cima. Mas esse transar em cima é domínio. Você está entendendo? É um domínio. Ela queria dominar Adão e, segundo o texto, Adão queria dominar ela. Mas nenhum conseguia dominar o outro porque todos os dois têm a mesma natureza, a mesma força. Era super-homem com a mesma força. E aí entrou o Lúcifer na história e começou a falar que ela era melhor do que Adão, que ela merecia tal. E naquela época existiam árvores mágicas, árvore de 300 quilômetros de altura. Os homens voavam, falavam com animal. Nós éramos super-homens. Era como aqueles caras Avatar. E tudo isso tinha um código. Você falava o nome de Deus e o nome de Deus fazia você virar um bicho, um cavalo. O nome de Deus era como se fosse código a senha do seu Wi-Fi. Você falava um código, aí virava um bicho, virava um cavalo, um animal. E as árvores eram enormes. As árvores não eram essas árvores que nós temos. Eram árvores terríveis, de grande. Israel era uma árvore de 300 quilômetros de altura. As árvores falavam, e as árvores eram dimensional. Você queria voar, tinha uma árvore para voar, tinha uma árvore para ficar safadinho, tinha uma árvore para tudo. E tinha famílias que protegiam as árvores. Aquele filme Avatar tem muitas informações, tá? Assista ele. E aí, ela queria transar em cima, e Adão queria transar em cima, segundo os textos sagrados, mas se transar em cima é dominar. Isso está até entre nós, falando, quem é que dominou? Foi tu ou foi ela? Entendeu? Porque o transar em cima é domínio. Eu mando, eu coordeno a transa. Mas, na verdade, não era apenas um transa, não, porque um transa em cima, um transa no meio, transa de lado, em todo canto. Então, assim, aquilo era o domínio, ela queria o domínio. Aí Lúcifer começou a encher a cabeça dela e transar com ela. Mas essa questão de transar antes de Eva, a gente não sabe como era o sistema. Porque depois de Eva, o cara tinha 200 mulheres. Mas antes de Eva, como era? Mas a Bíblia fala que havia muita intercâmbio com anjo. Então, eu não sei qual era o relacionamento aberto, meio aberto, arreganhado. Isso há muito tempo, né? Mas só que a Bíblia mostra, os livros antigos mostram, que os homens transavam com anjos, com extraterrestres. E as mulheres também. E aí, houve um caso entre ela e Lúcifer. E o Lúcifer entrou no Wi-Fi dela, o Instagram dela. Epa! 1, 2, 3.
Ó. Um dia ela pegou uma briga no jardim lá com Adão. E ela disse: eu sou melhor do que você. E começaram a brigar os dois. E ela chamou o nome de Deus, que eram... Tem vários nomes de Deus, cada nome de Deus dá um poder. Olha, segundo o texto sagrado, Essênios. Adão era uma loucura, transava em cima de uma nuvem, voando, dando cambalhota no ar. Eita, coisa boa! Transava com anjo. Anjo tem pimba, assim, tem genitária também. E aí, ela ficou com raiva de Adão e ela chamou o nome de Deus, ela criou asa, por isso que ela aparece com asa. Ela é feminina, ela gosta de feminino, só que ela odeia homem. E ela odeia Eva, ela odeia vocês, Eva. Essas leis que estão sendo colocadas aí é tudo dela, para a mulher ficar solteira. Então ela falou o nome de Deus e criou uma asa. Aí Adão já notou que ela estava diferente. Ela voou para um lugar, se encontrou com Lúcifer e casou com Lúcifer. Ninguém sabe que tipo era de casamento, se uma pimba já era casamento, ninguém sabe. Isso há 40, 50 mil anos atrás. Pimbada nas nuvens, pastor? Era pimbada nas nuvens, agarrado lá em cima da nuvem. Uhul! Seu amor me faz ver estrelas. Imagina só, se uma relação sexual é boa, mesmo em pecado, que nós somos pecadores, fracos, imagina o super-homem, Adão e Eva. Era uma coisa mágica, era uma coisa que até os cabelos da cabeça se emendava. Aí o casamento de Lilith com Lúcifer deu legalidade para ele se tornar príncipe deste mundo. Quem deu autoridade para Lúcifer se tornar príncipe deste mundo foi Lilith. Casou de papel passado. Então os dois tentaram enfrentar Adão. Aí foi onde houve a guerra para lascar, né? E houve um marasmo. Ela exigiu a parte da Antártica para ela, e por esse divórcio foram cortadas todas as árvores gigantes. Adão é mulher, Lúcifer é mulher. Não existe nada novo sobre a terra, tá? Então, eles se casaram perante o universo, ninguém sabe que tipo de casamento eles tiveram lá em cima, e Lúcifer ganhou o direito de ser príncipe deste mundo, que ele não tem porra nenhuma nesta terra aqui, não tem nada. A única coisa que ele tem aqui na terra é Lilith. Ele casou com a filha da fazenda. Então, quando houve a guerra de Miguel contra Lúcifer, muita gente morreu, muitos anjos morreram. Que anjos morrem, veja aí, anjos morrem, Joilson de Assis. Então, Miguel podia ter jogado ele lá na Baixa da Égua, lá em Marte, em Júpiter, lá em Saturno. Não, ele foi jogado na Terra. Por que ele foi jogado na Terra? Porque ele tem direito legal sobre a Terra, por causa de Lilith. Casou, né? E aí, pronto. As árvores de silício foram cortadas. É impossível nós cortar uma árvore como Jerusalém. Jerusalém é uma árvore todinha cortada. O Monte Roraima, o Monte que chora, dê uma olhadinha, o Monte Roraima é uma árvore cortada. É uma árvore cortada. Jerusalém, 200 vezes maior do que o Monte Roraima. O Monte Roraima tem bilhões de diamantes. Nós deu para Venebuleba. Tem gente que gosta de dar o que não é dele, né? Mas metade era nossa, metade era da Venebuleba. Só que alguém disse: vamos entregar para Venebuleba. Entregou para Venebuleba. Então, Lilith, depois da guerra, que houve uma guerra muito grande em Marte, na Terra, guerra essa mostrada pelos sânscritos, né? Então ela foi lançada com Lúcifer para a Antártica. Mas Lúcifer ou ela, tem direito de ter um escritório em Jerusalém. Esse direito dele ter um escritório em Jerusalém vem de vários fatores. Miguel tem direito e Lúcifer também tem direito. E aparece ele no escritório lá em Jerusalém, naquele filme de Mel Gibson. Lá embaixo, numa caverna, ele gritando: e o demônio de Mel Gibson, do filme de Mel Gibson, esse demônio, ele é uma mulher.
Do bispo também é também um demônio. Da Record, né? O demônio é uma mulher. E a crença que o demônio é uma mulher é antiguíssima. É antiguíssima. Aí Adão ficou sem nada. Adão ficou sem mulher, querendo namorar com a macaca, né? Mas não dava. A macaca não era a mesma coisa. Entendeu como é a coisa? E aí ele ficou solitário. E aí Deus arrumou uma mulher para ele. A mulher foi feita como um presente de Adão. Lilith é a Doa. Lilith. E Eva foi feita do próprio homem. Eva não foi feita da terra. Eva foi feita da coluna de Adão. Adão tinha rabo também. Adão tinha rabo, tinha cauda. Ela foi feita do cóccix de Adão. Essa é uma explicação que eu fiz na outra live. Que as pessoas dizem, não, Deus fez a Eva da costela de Adão. Não foi da costela, porque costela e coluna, os espinhaços, é a mesma coisa lá no original. Primeiro espiritualista no mundo a dizer que Adão tinha rabo, e primeiro espiritualista a dizer que Eva foi feita da primeira vértebra, se contar de baixo para cima. Você, mulher, é vértebra de Adão. Se nós contarmos a coluna de cima para baixo, não, mas de baixo para cima foi a primeira. E lá, a Bíblia fala, Deus tirou a costela e colocou carne. Então, o cóccix é um tipo de carne de nariz. Olha, aí Adão perdeu o rabo. Nós era como um avatar. Eu até gostava de ter um rabo, que ia ser um rabão tão grande, eu ia pentear o cabelo do rabinho. Nós tinha rabo. Então assim, são muitos mistérios. Aí Deus fez Eva. Aí Adão disse, esta verdadeiramente é osso do meu osso e carne da minha carne. Então a outra não era osso do osso dele, nem carne da carne. A outra era barro também. Mas ela não foi destruída, ela virou a mulher de Satã, a mulher de Satanás. Não queira ter problema com ela, porque ela é muito má. Ela é boa e má ao mesmo tempo. Então chama-se Azera na Bíblia. Teve filme que Lúcifer é irmão gêmeo de Miguel. Aí é outra coisa, aí é outro assunto, mas podemos conversar sobre isso. Eu lancei a teoria que Lúcifer não é irmão gêmeo de Miguel. Tá aí no YouTube e tem data. Eu respeito Miguel, tá, Miguel? Por favor, quem sou eu perante ti, tá? Tu que és como Deus. Eu amo Jerusalém, cidade do Rei Bendito, eu abençoo Jerusalém. Tá, Miguel? Isso é uma teoria, posso estar errado, tá? Mas eu acho, não é desmerecendo Miguel, que eu admiro muito Miguel, tá? Eu acho que Miguel e Lúcifer eram um casal, tá? Mas nós é muito pequeno. Isso foi também mistério misterado. A primeira pessoa a falar fui eu. Esse negócio que Miguel era irmão de gêmeo de Lúcifer, que Miguel é Jesus, tal. Não, Miguel não é Jesus, Miguel é Miguel. Jesus é Deus. Então, eu lancei a teoria que Miguel seria esposo de Lúcifer. Apesar de Miguel ser arcanjo e Lúcifer ser uma serafim. Ela tem muito mais autoridade que ele. Olha, então essa guerra aí lá em cima seria a guerra dos sexos. E veja que Miguel não quis amaldiçoar ela. Por quê? Eu estou falando para você que Lúcifer é fêmea. Lúcifer é fêmea. Miguel é macho. Agora Lilith não. Lilith é fêmea. Entendeu? Miguel é nosso general. Arcanjo Miguel, te saúdo. Lúcifer é considerado uma cobra porque todos os anjos serafins são cobras. Nem todo anjo serafim é do mal. Os anjos serafins são cobras. São cobras de fogo, cobras aladas.
E esses serafins têm 6 asas. E eles são a primeira linha dos anjos, a primeira linha que foi criada pelos anjos, segundo textos sagrados. Tem mais pergunta? Miguel odeia Lúcifer. E Lúcifer odeia Miguel. Por isso que eu acho que eles foram um casal. Miguel falou para Lúcifer que o Senhor Deus te repreenda. E foi quando Deus lançou ele de costa, ou ela. Informações privilegiadas. Toda a cobra, todo o primeiro filho é cobra. O seu primeiro filho é cobra. Se você é o primeiro filho, você é cobra. Tá? A linhagem da cobra é primário. O primeiro animal a ser feito foi a cobra. O primeiro órgão a ser feito foi a coluna. A coluna manda em você. O seu sangue todo vem da coluna. Então a nossa cobra interior, que é a coluna, ela é viva. Olha a cobrinha se mexendo, ó. Então a coluna, mexa a coluna, você vê. Mexa aí, mexa, pra você se arrepiar. Mexa, ó, faça como eu, ó, você vai se arrepiar, mexa. Não, desafio você, agora ao vivo. Vai, mexa aí, ó, mexa assim, ó. Vai, ó, do jeito que eu tô fazendo. Pronto. Dá aquele arrepiãozinho, isso é energia. Cristo manda a gente ser cobra, né? Ser simples como as pombas e sábio como cobra. Porque geralmente a cobra a gente tem como mal, né? Mas tem a cobra boa também. É a Kundalini, a reza nas costas que as pessoas faziam antigamente. Na Kundalini. A reza nas costas é ótima, só que é perigosa. E aí a mulher, essa mulher que eu não quero falar o nome, ela passou a ser a mulher de Satanás. E ela vive sugando esperma dos homens, os virgens, né? E os filhos dela se tornaram demônios também. Então ela odeia Eva, porque Eva é a segunda mulher de Adão. E Eva veio de outro planeta. A alma de vocês, mulheres, não é igual à nossa alma. A alma de vocês é de outro planeta. Vocês é o melhor presente que Deus já fez para o homem. Eu sei que tem mulher complicada, né? Mas o mundo sem mulher é uma merda. Tem mulher complicada, então se livre da mulher complicada. Mas Adão chegou a essa conclusão. Paraíso sem Eva não é Eva. Sim, Lúcifer é uma mulher. E ele casou com Lilith, que é outra. Ok. E esse casamento deu o direito dele viver no mundo. Aí ele aparece novamente para derrubar Eva. Esse casal odeia as mulheres. Essas leis que estão sendo colocadas aí é para acabar com vocês. Tomara que elas sejam retiradas, né? E aí ela passou a ser um demônio. É chamada a coruja, onde a coruja fez a sua casa. O texto sagrado não gosta de chamar o nome dela. Chama a coruja. E principalmente nos Estados Unidos das Abeba, existe o culto à coruja sagrada. A coruja sagrada, veja aí, culto à coruja sagrada. É só babara, velho. É só babara. Só babara. Ela adora espermatozoide. Tem até rituais feitos com punheta. E aí, só babara dentro de um sítio. Aí tem uma coruja gigante construída. E um cara no microfone: tolos! É engraçado, né? Deus elogia nós, a gente não gosta de Deus. O demônio critica nós, a gente gosta do demônio. Ó. O cara filmou escondido. E um cara no microfone manifestado com Lilith. Ele dizia: everybody, todos são tolos, estúpidos. E os caras, aí ela aí ela dá algumas coisinhas também, né?
Aí eles fazem Santa Ceia com orgasmo. Ela adora a esperma masculino. Eles adoram. Então ela gosta, né? Principalmente de jovens. Virgem é a coisa que ela mais procura. Mas elas vêm buscar. É um obelisco. Você bota assim, culto à coruja sagrada nos Estados Unidos. Aí tem um bocado de babara. Sabe o que é babara? É gente que limpa a bunda com nota de 100. Eles vão adorar a Lilith. A Lamia. Então, ela se tornou um demônio, segundo o judaísmo, né? Alguns gostam dela, cada um gosta de quem quiser, né? Não é verdade? Tem alguma pergunta para a gente ir para outro assunto? Alex Zone foi quem filmou, pastor. Aí você tá aí na internet, você bota assim, o cara lá filmou, escondido, oculto. Ele, se fosse pego, ele era preso, que ali só tem bara. Sabe o que é bara? É elite, só tem elite. Ali não tem um pobre não, viu? E aí tem um cara que fica no microfone e incorpora ela. Ela gosta muito de chamar a pessoa de tolo, de estúpido. E ama orgasmos. Não, a coruja é um animal de Deus. Ela é chamada coruja porque ela usa a energia da coruja. A coruja é boa. Mas o culto à coruja sagrada é o culto a ela. Ela que é chamada a coruja. O texto de Isaías, que Isaías era essênio, Jeremias era essênio, Isaías era essênio, aí fala sobre a coruja. Deixa eu ver aqui o texto, ó. Texto bíblico. E era adorado pela família de Abraão, olha só. Aí por isso que Deus disse, sai daí. Texto bíblico. Aonde a coruja fez sua morada. Ela odeia a mulher porque aquele negócio, a ex, né? A ex. Ela queria poder, né? Deixa eu ver mais. Isaías, ó. Isaías é essênio. Diga comigo, Isaías era essênio. E verão a coruja no deserto, e o mocho, o corujão, o corvo, pois Deus medirá aquela terra com cuidado, e ele medirá para o caos e para a destruição. A Bíblia fala sobre coruja, Azera, né? Deixa eu ver aqui, se a gente acha. Você achar aí, você manda para mim, tá? A coruja, ela está fazendo a mesma coisa hoje. É questão de poder. Nós precisamos da mulher. A mulher precisa de nós. Mas tem tanta mulher na internet dizendo que não precisa de homem, que dá raiva, né? E hoje, essa coruja maldita, ela está transformando a mulher em um objeto perigoso. Muito perigoso. E a mulher é uma bênção. Então, nós precisamos de mulher, a mulher precisa de nós. Nós é codependente, mas aí ela está entrando e não é de hoje não, tá? Veja aí, onde a coruja fez sua casa. É um texto que fala em Isaías. Isaías fala muito dessa coruja. Eu acredito que sim, que foi ela que criou. Porque é uma raiva tão grande. Eu sei que tem homem ruim, né? Aí eu fico pensando, será que eu sou ruim? Será que eu não presto? Só porque eu sou homem? Às vezes a gente fica meio desmotivado, entendeu? Se olha, não presta. Se não olha, presta. Se canta, não presta. Se não canta, presta. Se faz, não presta. Se não faz, não presta. Então parece que o homem é uma coisa descartável, né? Aí hoje a autoestima do homem está lá embaixo. Nós estamos nos sentindo uma merda, mas nós não é merda, nós é muita merda. Nós somos uma bênção. Então estas imagens só servem para alojar espíritos trevosos. A opinião de Silvia, né? A imagem da coruja, né? E faz o homem se sentir uma merda, né? Mas nós não é merda não, tá? Nós é importante, né? O mundo que as mulheres vivem foi construído por nós. A gente é bruta, é ignorante.
Mas a casa que você mora foi nós que fez. O esgoto que você caga foi nós que fez. É claro que a gente não fez sozinho, mas essa brutalidade do homem toda serve para alguma coisa, né? Pelo menos para cavar um buraco e construir um prédio. Quantas mulheres tem na construção de um prédio? Quantas? Tem no escritório, no livro de ponto, pagamento dos peão, mas os peão é macho, né? Lembre-se, coruja que a Bíblia fala é ela, não quer dizer que é uma coruja de verdade. Sempre foi. Em 1980, 90, a gente dava palestra sobre feminismo e dizia que eles iam acabar a família. E ninguém acreditava. Pensava que era um bando de doidas contra homem. Se legalizaram. Hoje eles têm partidos políticos. Hoje é um pecado você ser macho. Vai começando a dar aí para deixar de ser macho. Os homens já estão desaparecendo, né, naturalmente. Mas também, hoje, o homem tem medo da mulher. Por quê? Se ela quiser, ela lasca ele. Olha. E aí, quem tem filhos macho, você que é fêmea e tem filho macho, até pro seu filho hoje namorar, você fica com medo. Porque negócio de pensão, sócio afetivo do caramba, né? Então, tá entrando muito, estão sufocando. Por isso que é bom que elas se resolvam, né? Elas se resolvam. Porque a pessoa chega uma hora que o cara diz, sabe uma coisa? Dane-se. É ou não é? Mas tudo começou com Lilith. Lilith queria dominar Adão, mas não conseguiu. Mas aí ela se juntou com um anjo lá. E aí ela criou esses conceitos todos, atacou Eva caiu também, tá? Aquela serpente lá no Jardim do Éden, pode ser ela. Ela era a serpente. Então que Deus tenha misericórdia e nos ajude, tá? Que Deus nos dê discernimento e entendimento. Ótimo. Mas está bem explicada a origem? Então você dá uma olhada em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus adorava Lilith, né? Ela não era muito assim, não era muito como Dargon, Moloque, não. Mas ela também tinha. O negócio dela é mais sexual. Eu acho que a coisa tá feia para todo mundo, porque nós precisamos um do outro, né? Nós precisamos um do outro. Uma pessoa frustrada, uma pessoa sozinha é frustrada, a não ser, depende da idade. O cara chega numa idade que não tá bem resolvido, né? Mas jovens, muitos jovens, eles não se interessam mais não, né? Eu tenho uma lista de jovens aqui que não se interessa mais não. Não é porque são não, sabe? É porque acham perigosos. Então, valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Não aceite ninguém te taxar com nada. Você é uma bênção do Senhor. Às vezes o homem fica meio frustrado porque a gente é bruto, né? A gente é bruto. Assim, eu sou bruto também. E a gente fica, mas rapaz, eu sou meio bruto mesmo, né? Mas o que? É o da gente mesmo. O que a gente pode fazer? Dayana, esse assunto não se pode nem falar mais hoje. A gente teria muita coisa para falar, mas o robô remove. Olha. Então, assim, nós temos muito assunto, seria uma palestra muito boa. Mas numa palestra dessa, o palestrante corre risco. Que se alguém não gostar, pode dizer que está fazendo preconceito, entendeu? Eles podem falar, nós não. Então, poderia se manter um assunto, uma ideia, trocar umas ideias sobre esse assunto. Mas online, nem na igreja hoje mais. Você já viu algum pastor falando disso na igreja? Se alguém gravar, ele pode ser prejudicado. Um pastor aqui na minha cidade, ele colocou um outdoor. E esse outdoor tem lá, Deus fez macho e fêmea. Ele foi processado.
por uma entidade da Bahia. Só porque ele disse isso, o texto da Bíblia. Era um tema que eles iam pregar. Olha. Era um tema que eles iam falar sobre a mulher, sobre o homem. Não tinha nada a ver com o outro lado, entendeu? Mas o outro lado disse, ó, isso é pé com queco. Olha. Entendeu? Então esse assunto aí já está vencido. Ó, infelizmente o diabo está vencendo muita coisa no mundo, tá? A igreja hoje está calada, não pode falar merda nenhuma. Então esse pastor ele ia fazer uma palestra com mais de 30 mil pessoas. E aí botaram o outdoor na cidade, né? E aí caíram de pau. A sorte que esse pastor é muito rico aí, né? Entendeu? Então tá bem explicado. Vamos para os sonhos, vamos? Se tiver alguma dúvida, essa é uma parte. Houve um mundo que nós... Veja aí, houveram 6 mundos. Joilson de Assis, já houve 6 mundos. Nós estamos no final do 6º. Porque houve já 6 resets. A tarde passa muito leve, pastor. Deus te abençoe. Que maravilha, Silvia. Um cheiro, mulher. Muito obrigado por participar da nossa live. Live? É francês. Estuda francês, menino.